os nossos cumprimentos a todos e votos de muita paz. Vamos dar continuidade ao estudo que estamos fazendo do livro Os Mensageiros, pelo Espírito André Luiz e a psicografia de Chico Xavier. E nós vamos nos lembrar que há 15 dias atrás nós vimos aquele capítulo, estávamos estudando, né? O capítulo em que se deu início à sessão mediúnica na casa de Dona Isabel. E André Luiz, ele foi designado para o trabalho de passes, os passes espirituais, na verdade, né? Nos espíritos sofredores. E ali apareceu aquele espírito sofredor, né? Daquela senhora que estava cega, né? Se sentia cega no plano espiritual. E com o passe de André Luiz, ela passou a enxergar. E nós percebemos que André Luiz acabou se emocionando junto a ela, né? E, na verdade, ele foi alertado pelo Aniceto quanto à vaidade que podemos ter, né? O trabalho, o resultado é sempre de Deus, somos simples instrumentos, né? Das situações que nos aparecem. E agora nós vamos a um outro episódio, nesse capítulo 45, A Mente Enferma. Vamos lá a esse capítulo. Observando e trabalhando sempre, Aniceto considerou: aqui não comparecem apenas os desencarnados enfermos. Reparem os encarnados igualmente. Entre o nosso círculo e a Assembleia dos Irmãos Encarnados, a percentagem de trabalhadores em relação ao número de doentes e necessitados é quase a mesma. Então, ele está observando o lado dos encarnados agora. Designando um cavalheiro aprumado e bem posto que se mantinha em palestra com o Sr. Bentes, doutrinador naquele grupo, ele acrescentou, o Aniceto: vejam esse amigo rodeado de sombra. Então, aquele senhor todo aprumado e bem posto, né? Exteriormente, ele estava rodeado de sombra. E ele estava conversando com o colaborador da nossa irmã Isabel. Ouçam-lhe a palavra e depois ajuizem, quer dizer, ouçam o que ele vai dizer, esse irmão todo aprumado e bem posto. Com efeito, o cavalheiro indicado rodeava-se de pequenas nuvens, de sombras, né, que vinham do cérebro. Fixando nele a atenção, eu o ouvia distintamente. Aqui é André Luiz que está narrando. Há muito, asseverava com ênfase, frequento as reuniões espiritistas à procura de alguma coisa que me satisfaça. No entanto, e sorriu ironicamente, ou a minha infelicidade é maior que a dos outros, ou estamos diante de mistificação mundial. Bom, não precisamos repetir aqui que o cavalheiro encarnado, ele estava rodeado de sombras, como foi visto por Aniceto no plano espiritual e por todos eles. Então, na verdade, se ele está falando isso, sorrindo ironicamente, dizendo que ele estava diante de uma mistificação mundial, então, na verdade, era a opinião de alguém que estava rodeada de sombras. E aqui André Luiz não quer criticar o cavalheiro rodeado de sombras, né? À procura de verdades. Todos nós temos que nos achar uma parte desse cavaleiro de sombras. Todos nós temos essa parte de desconfiança, essa parte de inferir nos resultados que os outros estão fazendo, que os outros estão trabalhando. Então, vamos ficar atentos a isso. Atento à respeitosa atitude do orientador encarnado, prosseguia orgulhoso. O cavalheiro todo aprumado, né? Tenho estudado muitíssimo.
não me furtando ao crivo da razão rigorosa. Já devorei extensa literatura relativa à sobrevivência humana e, todavia, nunca obtive uma prova. O Espiritismo está cheio de teses sedutoras, mas o terreno se mostra cheio de dúvidas. A obra de Kardec, inegavelmente, representa extraordinária afirmação filosófica. Entretanto, encontramos com Richer um acervo de perspectivas novas. A metapsíquica corrigiu muitos voos da imaginação, trazendo à análise pública observações mais profundas sobre os desconhecidos poderes do homem. No exame dessas verdades científicas, o mediunismo foi reduzido em suas proporções. Precisamos de um movimento de racionalização, ajustando os fenômenos a critério adequado. Todavia, meu caro Bentes, vivemos em paisagem de mistificações sutis, distantes das demonstrações exatas. Então, em primeiro lugar, esse senhor que chegou assim todo arrumado, com ar superior de investigação, né? Ele estava rodeado de sombras. A primeira parte, ele foi lá para preencher a sua curiosidade, para constatar aquilo que ele tem observado. E ele não recebeu nada daquilo com o coração. Ele não se sensibilizou com aquela viúva que passava muita necessidade, mãe de 4 filhos pequenos, e que, na verdade, estava trabalhando lá de boa vontade. Ele foi lá para criticar, ele foi lá para preencher as dúvidas que ele tinha. Então, na verdade, ele não desceu, ele não trabalhou, ele não realizou nada. Ele estava lá em busca do quê? De preencher a sua curiosidade. E aqui André Luiz, ele ressalta, como dissemos atrás, ele ressalta que todos nós temos dentro de nós essas dúvidas, essa rejeição ao trabalho do outro, essa observação. Muitos de nós observam ao invés de realizar. Um pouco que seja, devemos pensar em preencher o nosso coração antes do nosso cérebro. E dando continuidade a essa leitura, a essa altura, o interlocutor, muito calmo e seguro na fé, interveio considerando. Concordo que seria o trabalhador lá, né, o doutrinador. Então ele está respondendo a esse senhor todo aprumado. Concordo, doutor Fidelis, em que o espiritismo não deva fugir a toda espécie de considerações sérias. Contudo, creio que a doutrina é um conjunto de verdades sublimes que se dirigem de preferência ao coração humano. Quer dizer, ela tem que chegar primeiro ao coração, não apenas os fenômenos, né? É uma doutrina perfeita, é uma doutrina que traz os médiuns, traz os doutrinadores como acessórios, mas, na verdade, ela nos preenche na sua totalidade. São partes da doutrina, tudo isso, a mediunidade, os fenômenos, são apenas a parte. É impossível auscultar-lhe a grandeza divina da doutrina com a nossa imperfeita faculdade de observação, ou recolher-lhe as águas puras com o vaso sujo dos nossos raciocínios, viciados nos erros de muitos milênios. Então, muitas vezes a gente tenta observar com um raciocínio muito viciado em erros de milênios. A nossa pouca
nossa imperfeita faculdade de observar aquilo que existe de verdade. E ele continua: ao demais, temos aprendido que a revelação de ordem divina não é trabalho mecânico em leis de menor esforço, que foi o que dissemos, ele não está fazendo nada, ele apenas está observando. Lembremos que a missão do Evangelho com o Mestre foi precedida por um esforço humano de muitos séculos. Então, os profetas vieram durante séculos o quê? Mostrar trabalho, né? Foi precedida de um esforço humano de todos eles, até chegar ao Cristo, até chegar ao Evangelho de Jesus. Antes de morrerem os cristãos nos circos do martírio, que foi na época do Cristo, quantos precursores de Jesus foram sacrificados, que vieram antes? Primeiramente, devemos construir o receptáculo, em seguida, alcançaremos a bênção. Então, primeiro o trabalho, depois a coroação das bênçãos que podemos receber. Não aquela curiosidade sem fazer nada, né? Apenas para ser satisfeita aquela curiosidade. A Bíblia, sagrado livro dos cristãos, é o encontro da experiência humana, cheia de suor e lágrimas, que veio antes do Cristo, né? Consubstanciada no Velho Testamento com a resposta celestial, sublime e pura, no Evangelho de Nosso Senhor. Então, foi o suor, as lágrimas no Velho Testamento, no Velho Testamento, que depois trouxeram a resposta do cristianismo, do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. O cavalheiro que respondia pelo nome de Doutor Fidelis sorria de modo vago entre a ironia e a vaidade ofendida. Bentes, contudo, não perdeu a oportunidade e continuou, o trabalhador, o doutrinador. Se todo serviço sério da existência humana é alguma coisa de sagrado aos nossos olhos, que dizer da expressão divina no trabalho planetário? E considerando a essência do serviço na organização do mundo, que seria de nós se um punhado de espíritos amigos e sábios nos arrebatassem a visão ampla de orbes superiores, impelindo-nos para eles precipitadamente, tão só pelo fato de nos dispensarem como indivíduos uma estima santa? Então, poderíamos ser arrebatados para planetas superiores por dispensarmos uma estima santa a isso? Será que as coisas podem ser antecipadas dessa maneira? É o que ele está dizendo aqui. Estaríamos preparados para a mudança radical de orbe da Terra para mundos superiores, sem trabalharmos aqui primeiro na Terra? Saberemos o que venha a ser a vida num orbe superior? Será que nós sabemos o que vem a ser essa vida sem a experiência daqui? Teremos trabalhado bastante para entender os divinos desígnios? E a Terra? E as nossas milenárias dívidas para com o planeta que nos tem suportados as imperfeições? Como residir nos andares mais altos sem drenar, sem trabalhar os pântanos que jazem aqui embaixo? Estas considerações tornam-se imprescindíveis no exame de argumentação como a sua, porquanto não poderemos ajuizar com perfeição, com precisão, as correntes generosas de um rio caudaloso, observando tão somente as gotas recolhidas no dedal das nossas limitações. Então, não podemos, antes do trabalho,
ter acesso a tudo, a toda a nossa curiosidade, a tudo que é certo que devemos pesquisar, que devemos apurar o que é certo, o que é errado, mas na medida das nossas possibilidades. E trabalharmos para que dessa maneira as novas revelações venham a seu tempo. Mas o trabalho vem primeiro, não a observação. O pesquisador renitente acentuou a expressão irônica do rosto e revidou. Então aquele senhor vai falar. Você fala como homem de fé, esquecendo que meu esforço se dirige à razão e à ciência. Quero referir-me às ilações inevitáveis da consulta livre, às farsas mediúnicas de todos os tempos. Você está informado de que os cientistas inúmeros examinaram as fraudes dos mais célebres aparelhos do mediunismo na Europa e na América. Ora, que esperar de uma doutrina confiada a mistificadores continentais? Então, ele está ressaltando a ciência, a pesquisa, de uma forma assim muito grande. E nós vamos nos lembrar que o próprio André Luiz, no capítulo anterior, se eu não me engano, foi no capítulo anterior, que ele está se esquecendo da ciência, da técnica que ele aprendeu, física, e se lembrando de Narcisa, dos trabalhos na Câmara de Retificação, na mensagem de Jesus, curando. Na medida, Jesus curava e passava adiante, né? Então, sem a vaidade, sem tudo isso. Então, nós temos que nos remeter ao trabalho primeiro, pesquisando, fazendo o máximo possível, mas trabalhando, porque a resposta virá. E Bentes respondeu muito sereno e ponderado a essa inquirição, né, do doutor aqui. Está enganado, meu amigo. Estaríamos laborando em erro grave se colocássemos toda a responsabilidade doutrinária nas organizações mediúnicas, só nos médiuns. Então, tudo aquilo que o Espiritismo nos traz reduzir isso a organizações mediúnicas, aos médiuns. Os médiuns são simples colaboradores do trabalho de espiritualização. E cada um responderá pelo que fez das possibilidades recebidas, como também nós seremos compelidos a contas necessárias algum dia. Não poderíamos cometer o absurdo de atribuir a concentração de todas as verdades divinas somente na cabeça de alguns homens, candidatos a novos cultos de adoração. A doutrina, Dr. Fidelis, é uma fonte sublime e pura, inacessível aos pruridos individualistas de qualquer um de nós, fonte na qual cada companheiro deve beber a água da renovação própria. Quanto às fraudes mediúnicas a que o senhor se refere, é forçoso reconhecer que a pretensa infalibilidade científica tem procurado converter os mais nobres colaboradores dos desencarnados em grandes nervosos ou em simples cobaias de laboratório. Então, graças a essas fraudes mediúnicas a que ele está se referindo, todo um trabalho pode ser perdido. E estamos minimizando o grande trabalho do Evangelho de Jesus a pequenos grupos de médiuns. Os pesquisadores atualmente batizados como metapsiquistas são estranhos lavradores que enxameiam no campo de serviço sem nada produzirem de fundamentalmente útil. Então, eles só estão pesquisando o trabalho dos outros. Inclinam-se para a terra, contam os grãos de areia e os vermes invasores, determinam o grau de calor
estudam a longitude, observam as disposições climáticas e anotam as variações atmosféricas, mas com grande surpresa para os trabalhadores sinceros, desprezam a semente. Então, eles estão preocupados em toda a técnica científica e eles desprezam o coração. O interlocutor deixou de sorrir e observou. Vamos ver, vamos ver. Espero a mensagem dos meus com os sinais iniludíveis da sobrevivência após a morte. Então, tudo que foi falado para ele, de nada adiantou. Ele quis ser recompensado na sua curiosidade, colhendo ali sinais iniludíveis da sobrevivência após a morte. Com certeza, ele estava querendo, através da curiosidade, sem nada de um trabalho sério, colher todas as verdades que ele estava querendo saber, né? Por curiosidade. É um pesquisador que nada faz. Aniceto nos tocou de leve e falou: repararam como esse homem traz a mente enfermiça? E ele estava rodeado de sombras mesmo. É um dos curiosos doentes encarnados. Tem vasta cultura e, todavia, como traz o sentimento envenenado, tudo quanto lhe cai nos raciocínios participa da geral intoxicação. É pesquisador de superfície, como ocorre a muita gente. Muitos de nós somos pesquisadores. O que mais fazemos é nos meter, criticar o trabalho do próximo e não fazermos nada. Cada um de nós tem um pouco desse Senhor dentro de si. Tudo espera dos outros, examina seu semelhante, mas não ausculta a si mesmo. Quer a realização divina sem o esforço humano, é o que falamos. Sem se esforçar, ele quer a realização divina. Reclama graça, formulando a exigência. Quer o trigo da verdade sem participar da semeadura, sem fazer como os profetas faziam, preparando o terreno para a implantação do cristianismo aqui na Terra. Então, sem fazer nada, ele quer as respostas. Espera a tranquilidade pela fé, sem dar-se ao trabalho das obras. Estima a ciência sem consultar a consciência. Estima a ciência, vamos repetir, sem consultar a consciência. Prefere a facilidade sem filiar-se à responsabilidade. E vivendo no torvelinho de continuadas libações, agarrado aos interesses inferiores e à satisfação dos sentidos físicos, que ainda são bem imperfeitos, em caráter absoluto, está aguardando mensagens espirituais, sem nada fazer. Estávamos admirados, diz André Luiz, ante as conclusões interessantes do instrutor amigo. Vicente se mantinha sob forte impressão. Ele perguntou: afinal de contas, que deseja esse homem? E Aniceto sorriu e respondeu: também ele teria imensas dificuldades para responder a essa sua pergunta, né? O que ele deseja? Para nós outros, Vicente, o Dr. Fidelis é um desses enfermos que ainda não se dispuseram a procurar o alívio pelo demasiado apego à sensação. Então, é a observação sem o trabalho devido, sem o respeito pelo trabalho do próximo. Bom, o que nós vimos nesse capítulo de hoje, né? Mente enferma, o que nós vimos foi aquela dúvida, né? E o doutrinador, ele comentando com aquele senhor,
todas as dúvidas que podemos ter, que ainda levamos, né? E que também a razão e a ciência, ela deve ser por parte, metodicamente, mas também trabalhando com o coração, não misturar as duas coisas, né? Não se envolver apenas na ciência e na técnica, e lembrar que o coração sempre faz parte. Bom, por hoje nós terminamos o estudo desse capítulo e daqui a 15 dias daremos continuidade a esse estudo. Fiquem com Deus e até lá.